Glória a Jesus. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em Hebreus capítulo 1. Hoje, o nosso culto, nós vamos dar uma prioridade para a oração, né, irmãos? Vamos diminuir um pouquinho a palavra. E é importante, né, irmãos, nós sabemos a cada dia, né, diante de quem nós temos que colocar nossas orações. Porque o mundo, né, irmãos, o mundo também ora, né? As religiões, elas rezam, elas oram, mas a verdade é, irmãos, que só existe um Deus verdadeiro. Só um em quem podemos confiar e podemos colocar as nossas orações diante dele. E aí diz aqui em Hebreus capítulo 1, o versículo 1 também, irmãos, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, a quem, irmãos? Aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias, através de quem? Do Filho, Jesus. Então, antigamente, né, irmãos? Antigamente, o Pai, Deus Pai, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, ao povo antigo, ao povo que estava lá no Antigo Testamento. Ele falou como? Através dos profetas. Então, nós sabemos que os profetas, lá no Antigo Testamento, eles foram inspirados de muitas vezes por Deus, para quê? Para manifestar a palavra do Pai, né, irmãos? E aí, vem dizendo aqui, ó, versículo 2. Aqui está falando do Filho, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, aonde, irmãos? Das alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui o autor já começa a falar dos anjos. Ele diz primeiramente aqui, irmãos, que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E aqui ele já começa a comparar Jesus com quem? Com os anjos. Jesus, muito mais excelente do que os anjos, ele herdou um nome muito mais excelente, né? E aí, irmãos, um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, no versículo 1, aí nós vamos entender aqui quem mais falou lá no Antigo Testamento, né, irmãos? Porque nós sabemos, no capítulo 1 aqui, o autor deixa claro que os profetas, muitas vezes eles falaram aos homens lá, aos pais, né, inspirados por Deus. E aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada por quem, irmãos? Pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa o que, irmãos? Retribuição. Aí ele vem dizendo aqui no versículo 3, ó: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, a palavra fala aqui, irmãos, o autor deixa claro também, que os anjos falaram também. Existe uma palavra que foi falada pelos anjos, e ela permanece firme, e toda transgressão, toda desobediência a essa palavra, ela recebe a justa retribuição. Qual que é a justa retribuição, irmãos? Então, qual é a palavra que foi falada pelos anjos e que aquele que não cumprisse seria retribuído? A lei, lá no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele é dividido em duas partes, irmãos. Uma parte em que os profetas falaram, inspirado por Deus, falaram de quem? De Jesus. Falaram da vinda do Messias, falaram da graça que se havia de manifestar, falaram da salvação que se havia de manifestar em Cristo. Mas também, os anjos falaram. Os anjos deram ordem no Antigo Testamento, e aquele que não cumpriu recebeu a justa retribuição. Por que justa retribuição? Muitas vezes as pessoas podem falar assim, né? Pô, mas foi muito injusto.
porque os homens não conseguiam cumprir a lei do Antigo Testamento. Mas quando fala justa retribuição, porque foi feito um pacto, né, irmãos? Um pacto. Então a Bíblia também ela se divide em duas partes: Antiga Aliança, Nova Aliança. A Nova Aliança, quem consagrou, irmãos? Jesus, através do quê? Do sangue dele, o próprio sangue. Então nós temos uma nova aliança que foi consagrada com o sangue de Jesus, e é essa palavra aqui, ó, que está aqui no capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, quem que veio falando da nova aliança? Quem que veio manifestando, irmãos, o plano da salvação? Jesus. Então Jesus veio trazendo salvação, libertação. Mas antes de Jesus já tinha uma lei, já tinha uma antiga aliança, já tinha um Antigo Testamento, onde os profetas falaram, inspirado por Deus, falaram da vinda de Jesus, falaram da graça, da salvação que se havia de manifestar, mas os anjos também falaram. E aí, irmãos, até hoje, as pessoas muitas vezes elas colocam a oração dela diante de quem, irmãos? Dos anjos. E não colocam diante de Jesus. Irmãos, hoje eu abri a igreja. Quando eu abri a igreja, tinha os papéis ali debaixo da porta. E não é a primeira vez, é a segunda vez que eu pego os papéis ali, vários papéis, depois joguei no lixo. E lá nesses papéis tinha, irmãos, uma pessoa pedindo oração, né? Pedindo oração. Mas qual é a oração que ela pedia? Irmãos, se eu coloco qualquer pessoa diante de Jesus, pode ser um marginal, pode ser uma pessoa de bem, pense na pior pessoa que possa existir. Eu coloco ela diante de Jesus. O que eu vou pedir para Jesus, irmãos? Salvação para ela. Eu vou pedir para Jesus abençoar a vida dela, para quê? Para que ela venha ter um encontro com a graça, para que ela venha ter um encontro com Ele, para que ela venha se arrepender, para que ela venha alcançar salvação. Esse é aquele, irmãos, que coloca a oração diante de Jesus. Essa pessoa, por falta de entendimento, irmãos, ela pedia assim, ela pedia para que Deus pesasse a mão sobre a vida da pessoa e que a pessoa passasse por grande tribulação, porque a pessoa fez uma fofoca. Essa pessoa, irmãos, pelo que eu entendi ali, eram várias folhas de pedido de oração, nomes e mais nomes. Essa pessoa, à vista dessa pessoa que pediu oração, ela é fofoqueira e ela invadiu um terreno, né? Então ela está num lugar que não pertence a ela. Então o pedido dela para Deus é para que Deus tirasse ela de lá, toda a família dela, e que eles ficassem desamparados, porque eles invadiram o terreno. Então, irmãos, isso é só uma amostra. É uma amostra de como se coloca a oração hoje, nos dias de hoje. Então, quando o autor aqui ele fala assim, ó, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Por quê? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda desobediência, transgressão, recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Então a salvação chegou através de Jesus. Aí, irmãos, no Antigo Testamento, Salmo 109, qual foi a oração de Davi? A oração de Davi no Salmo 109, eu nem vou ler lá, depois os irmãos leem, foi a mesma oração que essa mulher estava pedindo. Davi também, ele se sentiu injustiçado ali. Davi, ele estava sendo perseguido e ele faz uma oração a Deus pelos seus perseguidores e ele deseja todo o mal para os seus perseguidores. Inclusive que os filhos deles ficam sem teto, que se deem mal na vida, e tudo de ruim. Davi fez essa oração. Hoje é do mesmo jeito, irmãos. Então hoje existe um povo cristão verdadeiro e que coloca, como no dia de hoje, irmãos, a nossa oração pelos nossos familiares, a oração por aqueles que nos perseguem, a oração por aqueles que estão enfermos, é diante de Jesus. É aquele que trouxe salvação. É aquele que, sendo Deus, irmãos, ele saiu da glória. Ele se fez homem. Irmãos, a pior posição que ele podia assumir, ele assumiu, que era a forma de homem. Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele deu a sua vida na cruz. E a palavra fala que ele penetrou nos céus. Isso é muito importante,
porque hoje Ele vive para interceder por nós. A palavra fala, irmãos, que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes, nós oramos a Deus e os sentimentos, eles querem falar mais alto. E os sentimentos, muitas vezes, nos enganam. Os sentimentos, muitas vezes, quer fazermos com que nós nos sentimos injustiçados. E quando você se sente injustiçado, você quer o que de Deus, irmãos? Justiça. Mas qual é a justiça de Deus? Irmãos, qual é a justiça da lei? A justiça da lei é assim, ó. O homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Então você cumpre todos os mandamentos, estatutos e ordenanças e você vive por isso, porque você cumpriu. E se você não cumprir? Morte. Morte. Lá é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Jesus, ele vem ensinando diferente. Ele fala, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então olha, a minha conduta é diferente da de lá. Jesus diz, olha, eu vim trazer a palavra do Pai. E o Pai não concorda com aquilo. Porque lá foi dito assim, e eu estou dizendo o contrário. Então, irmãos, isso é muito importante. Aqui diz, ó, versículo 3, né? Ó, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, por Jesus, né? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons de quem, irmãos? Do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Versículo 5, ó. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Olha só que coisa, irmãos. Então, o Novo Testamento, o plano da salvação, a graça, a verdade, a salvação, a libertação, não foi colocada na mão dos anjos. Foi colocada na mão de quem, irmãos? Agora de nós. Agora está em nossas mãos. Foi colocado nas mãos de Jesus. Jesus escolheu os apóstolos prosseguiram com isso, e hoje está em nós. Então hoje essa missão é nossa, é minha, de cada um dos senhores, de levar salvação, levar libertação, levar graça, paz adiante, irmãos. E combater contra tudo isso. Combater contra o engano, irmãos, porque o engano está demais. A palavra fala aqui, irmãos, que acabamos de ler aqui, ó, no versículo 4, ó, testificando também Deus com eles, aqui está falando dos apóstolos, né, ó, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Isso ainda tem, irmãos? Tem. Milagres, sinais, prodígios? Tem. Da parte de quem? Das duas partes. Das duas partes. Por quê? No Antigo Testamento tinha isso, irmãos? Tinha. No Antigo Testamento, o morto ressuscitou? Ressuscitou. No Antigo Testamento, o paralítico ficou bom? Com certeza. O doente ficou sarado? Com certeza. No Antigo Testamento, os demônios entravam e saíam das pessoas? Com certeza. E no Novo Testamento? Também. Também. Nos dias de hoje? Também. Então, se os anjos operaram no Antigo Testamento, e operou demais com todas essas coisas, sinais, prodígios, maravilhas, irmãos, hoje não é diferente. Jesus mesmo diz, né, aqui em Mateus capítulo 7, o versículo 21, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, a impressão que dá, né, é que a oração é algo simples, né, irmãos? Irmãos, a oração é algo poderoso demais. A oração é algo poderoso demais, tanto para o bem como para o mal. As pessoas acham que a oração é só para o bem. As pessoas falam assim, não importa de quem vem a oração, não importa para quem seja a oração, o que importa é que ora. E as pessoas estão doentes muitas vezes e falam assim, ora por mim. Pede lá para orar por mim, mas não sabe qual é a fé da pessoa, não sabe em que ela crê, não sabe diante de quem a pessoa vai colocar a vida dela. Ah, meu filho ficou doente.
Vai lá na igreja, lá pede por orar por mim. E aí a pessoa vai lá, ora pelo filho do meu parente que ele está enfermo. Tá. Essa pessoa vai colocar o filho dela diante de quem? Diante de Jesus verdadeiramente? Ou vai colocar diante de um demônio? Ou vai colocar diante de um anjo? Porque nós sabemos que os anjos, né, irmãos? 2/3 dos anjos são do Pai, né? Mas e 1/3 é de quem? Do maligno. 1/3 dos anjos caiu. 1/3 dos anjos se tornaram demônios. Aqui, irmãos, Jesus ele deixa claro aqui, ó, versículo 21 do capítulo 7. Ó. Aqui não foi ninguém mais que Jesus que disse, irmãos. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem, irmãos? Do meu Pai que está nos céus. Então, não adianta falar Senhor, Senhor, não adianta dizer eu sirvo ao Senhor, não adianta dizer o poder do Senhor está sobre mim, mas é necessário fazer a vontade do Pai que está no céu. E só se faz a vontade do Pai que está no céu, irmãos, se fizer o que Jesus mandou. Porque Jesus trouxe a palavra do Pai. A palavra fala em João 1, capítulo 1, versículo 1, que o verbo, ele se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra do Pai, irmãos, a palavra do Pai veio através de Jesus. E hoje ela está aqui, né? E aí diz aqui, ó, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos o que, irmãos? Demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais as obras próprias, vós que praticais as próprias vontades. Então, irmãos, é muito possível a pessoa expulsar um demônio em nome de Jesus, mas está servindo a quem? Não a Jesus, porque Jesus está dizendo, ó, vocês vão, muitos naquele dia, vão me dizer, olha, eu expulsei demônios no seu nome, no nome de Jesus, mas eu nunca conheci vocês. Então, irmãos, se Jesus nunca conheceu, da onde que veio esse dom? Se Jesus nunca conheceu essa pessoa, conhecer, irmãos, conhecer é entrar nela. Então Jesus nunca esteve nessa pessoa, ele está dizendo. Eu nunca conheci você, eu nunca estive em você, eu nunca entrei em você. Quem que está em nós, irmãos? O Espírito Santo. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem Jesus, ela tem o Pai dentro dela. Porque Jesus disse que ele viria e faria o quê? Morada, né, irmãos? Morada no ser humano. Mas é muito provável, irmãos, que as pessoas não servem a Jesus, não faz a vontade do Pai, expulsa demônio, faz sinais, prodígios, em nome de Jesus, mas Jesus nunca conheceu. Jesus não está nessa causa. A pessoa se enganou. Aí o versículo 24, ó, diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e faz o que, irmãos? Pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então existe duas edificações. Uma edificação que é sobre a rocha e outra edificação que é sobre a areia. Irmãos, o trabalho de edificar é o mesmo. O que muda é só a estrutura, é só o alicerce. Mas depois que o alicerce está posto, depois que a pedra está firmada lá, edificar, irmãos. Então muitos edificam. As pessoas edificam uma vida inteira, muitas vezes em cima da areia. Por quê? Porque ouviu a palavra da verdade, só que não cumpriu, não praticou.
Então o mundo inteiro já ouviu a palavra da verdade, irmãos. Jesus veio trazendo a palavra da verdade, os apóstolos prosseguiram. Hoje existem pessoas fiéis que pregam a palavra da verdade. E as pessoas não estão atentas à palavra da verdade, porque estão presas ainda na palavra dos anjos. E a palavra dos anjos também tem poder, irmãos. Então, quando eu digo que a oração ela é poderosa, tanto para o bem como para o mal, com certeza, irmãos. Porque se você fizer uma oração fervorosa e não colocar ela diante de Jesus, verdadeiramente, porque você não coloca uma oração diante de Jesus falando no nome de Jesus. Você coloca uma oração diante de Jesus cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua vontade, fazendo a vontade do Pai. Aí sim, a oração foi destinada a Jesus. E Ele vai cuidar dessa oração. De que forma, irmãos? Com misericórdia, com amor, com graça, verdade. E aí vai. As pessoas colocam, irmãos, oração diante de Jesus em cima de mentira, irmãos. E elas querem que Jesus aprove a mentira que ela está envolvida e quer que honre ela. Não é assim? É assim. Quem está ouvindo essa oração, irmãos, é Jesus? Nunca é Jesus. Essa oração que está ouvindo são os demônios. As orações contrárias. Quem que ouve essas orações? Demônios. Então as pessoas fazem oração contrária. As pessoas muitas vezes, irmãos, para pedir justiça para Deus, elas destroem com a vida de meio mundo de gente. E acontece mesmo. Por que a palavra fala em Efésios 6 que nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus, irmãos? Para poder estar firme contra as astutas ciladas do maligno? Então o maligno está aí, está operando no mundo aí, irmãos. E através de pessoas, né? Isso que é o pior, né? 2 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, irmãos. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 1, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo ele vem ensinando algo maravilhoso aqui, irmãos. E ele usa umas figuras aqui. E se você ler isso aqui no literal, você pode entrar em luta, né? Aí diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo do quê, irmãos? Da nuvem. E todos passaram por onde? Onde aconteceu isso aqui, irmãos? No deserto, né, irmãos? Lá quando o povo foi tirado do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho lá, o mar se abriu, eles passaram lá, foram para o deserto, e aí a nuvem cobria eles, não é isso? Então aqui está citando essa questão aí. Versículo 2, E todos foram batizados em quem? Em Moisés. Moisés deu o que, irmãos? A lei, olha que coisa. E todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem, irmãos? Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aí versículo 6, E essas coisas foram-nos feitas, de que forma, irmãos? Em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia. Quantos mil pessoas, irmãos? 23 mil. Então, lá eles se prostituíram, e num dia caiu morto lá 23 mil pessoas. Então aqui o apóstolo Paulo ele vem citando essas questões, né, irmãos? Para que a gente consiga entender. E aí ele diz aqui, versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram. Através do que, irmãos? Pela serpente. Vocês viram lá a questão da serpente lá em Números, né, irmãos? 21 lá, quando o povo ele pediu, estava com sede, né, irmãos? O povo estava com sede, estava com fome.
E aí reclamaram lá da falta de água, da falta de alimento. E o que aconteceu com eles, irmãos? Foi enviado serpentes ardentes lá, que começou a matar, né, irmãos? Matar o povo. E o povo começou a cair morto lá e morrer por causa das mordidas da serpente. E aí fizeram as serpentes de metal, não é isso, irmãos? Quem que mandou eles fazer a serpente de metal, irmãos? O Senhor lá. O Senhor lá. Mandou fazer uma serpente de metal e fazer o que com essa serpente, irmãos? Adorar ela. Mandou adorar ela. Só que adorar uma serpente de metal é o que, irmãos? Não é idolatria? Então, os idólatras, eles morreram lá por ser idólatra. Mas quem mandou eles praticar idolatria? Foi ordem lá, do Senhor lá do Antigo Testamento. Nós lemos lá em Hebreus que a palavra foi dada pelos anjos. Então, anjos, né, irmãos? Os anjos trabalharam grandemente lá. Versículo 10, ó. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram. Pelo que, irmãos? Lá no Antigo Testamento também tem o anjo destruidor, né, irmãos? O anjo destruidor, ele operou bastante lá e destruiu mesmo grandemente. Aí versículo 11, ó. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão que, irmãos? Humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Para quê, irmãos? Para que possais suportar. Então, aqui cita, né, irmãos? Que a pedra lá era Cristo, não é? Mas para quê, irmãos? Para que eles consigam entender que o poder está em Cristo. O poder está em Jesus. Jesus, ele não veio lá. Jesus veio no Novo Testamento, ele trouxe a palavra do Pai. O que tinha no Antigo Testamento, irmãos, era os profetas falando da vinda de Jesus. Somente isso. Somente isso. O que serve para nós hoje, nem mais isso. Por quê? Porque já se cumpriu. Então as palavras que os profetas falaram lá no Antigo Testamento, serviu para quem, irmãos? Na época de Jesus, o que se tinha era isso. Então serviu para os apóstolos, serviu para o povo ali que recebeu Jesus e recebeu mal, né, irmãos? O povo judeu tinha a lei, tinha lá o Antigo Testamento, e eles receberam mal Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus trouxe uma outra doutrina. Jesus veio trazendo uma outra palavra. Não é a palavra que eles tinham. A palavra que eles tinham ia contra aquilo que Jesus veio trazer. Por isso que mandaram Jesus para a cruz, crucificaram Jesus, mas pelo poder de Deus ele ressuscitou ao terceiro dia, né, irmãos? E penetrou nos céus. Essa é uma glória muito grande para nós, irmãos. Porque se não fosse por Jesus, até hoje, estaríamos presos lá atrás. Aí quando 2 Coríntios 3 vem falando, né, irmãos, que o Antigo Testamento foi abolido, foi por Cristo abolido, por quê? Porque já não serve mais, irmãos. Já tem o Novo Testamento que é a salvação, é graça, é poder para libertar, para salvar, vida eterna. Então, nós muitas vezes vamos lá no Antigo Testamento e vemos lá as profecias que profetizavam acerca de Jesus e concorda com aquilo que Jesus diz aqui no Novo Testamento, com o que os apóstolos falam no Novo Testamento, condiz. E muitas vezes para confrontar, né, irmãos, aquilo que Jesus está dizendo, a gente vai lá atrás e realmente está confrontando mesmo, né, irmãos? Confrontando demais mesmo. E aí dá para você entender qual é a palavra falada por Jesus e qual é a palavra falada pelos anjos. Dá para você entender quando que o profeta falava inspirado por Jesus ou quando o profeta ele falava inspirado por anjos. No Novo Testamento, nós temos a passagem lá daquela jovem que tinha espírito de adivinhação, né, irmãos? E ela tinha um espírito de adivinhação e ela adivinhava e ela dava grande lucro a quem, irmãos? Aos seus senhores. Aí o apóstolo Paulo foi lá e fez o que com ela, irmãos? Abençoou ela porque ela tinha espírito de adivinhação? Não. Ele expulsou o demônio que estava nela. Olha que coisa, irmãos. Então aquela menina que adivinhava as coisas, ela tinha um demônio. Tinha um demônio. E hoje, imagina que a pessoa passa no lugar e uma menina, ou uma mulher, ou um homem chega e fala assim, olha, Deus mandou te dizer tal coisa.
Aí a pessoa fala assim, meu Deus, mas é o que está acontecendo comigo mesmo. Eu fiz um pedido nesse sentido e Deus está respondendo. E aí, irmãos? Pode ser de Deus? Pode ser do maligno? Pode. Porque essa menina que adivinhava lá também, ela falava coisas que realmente estavam acontecendo. Ela olhou para o apóstolo Paulo e falou assim, esses daí, são servos do Deus Altíssimo. Era verdade ou era mentira, irmãos? Verdade. Mas quem estava na vida dela? Era Jesus, era o Espírito Santo ou eram os demônios? Os demônios. Então não dá, irmãos, para você crer em tudo. Não dá. A palavra fala, irmãos, que você tem que provar os espíritos. As palavras. A palavra diz, irmãos, que você tem que ver os frutos. Fruto. Então, para você crer no que uma pessoa está dizendo, você tem que ver os frutos na vida dela. Se ela não tiver fruto para apresentar, você não tem que colocar a sua vida na mão dela. Você não tem que colocar a confiança na mão dela. Porque ela pode estar falando coisas que a princípio são verdadeiras, mas que não vêm da parte de Deus, vêm da parte do maligno. Ela pode estar prometendo uma cura para um filho seu, para você, mas essa cura não vem da parte de Deus, essa cura vem da parte do diabo. E as pessoas muitas vezes acham que para você fazer um pacto com o diabo, você tem que fazer todo um ritual. Todo um ritual para fazer um pacto com o diabo. Irmãos, as pessoas fazem pacto com o diabo todos os dias. Porque nós temos um pacto aqui com Jesus. Nós temos uma aliança com Jesus através do Novo Testamento. E quando você sai do Novo Testamento e você vai para qualquer parte, você está fazendo pacto com o maligno. Quando Jesus veio, já existia um pacto. Quando Jesus veio, já tinha uma aliança. Já tinha um testamento. E Jesus veio para abolir esse pacto, abolir essa aliança para estabelecer uma nova. E a nova aliança, irmãos, o que ela faz em nossas vidas, irmãos? Uma transformação. A nova aliança, ela diz assim, como foi dito para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Príncipe dos judeus, ele era príncipe dos judeus. Era necessário ele nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Ele era nascido do que, irmãos? Do que ele era nascido? Ele era nascido de mulher. Ele era nascido, irmãos, do Antigo Testamento. A vida dele estava lá. É morte, irmãos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3 que é o ministério. O Antigo Testamento é ministério do que, irmãos? Condenação. É ministério da morte. Ministério da morte. Mas e o Novo Testamento? É ministério do quê? Da justiça. Ministério da justiça. Romanos capítulo 8 também fala, né? Fala que nós antes estávamos naquilo ali. E hoje, vamos finalizar lá, irmãos, Romanos capítulo 8. E hoje nós estamos em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, quando alguém, irmãos, pedir uma oração para vocês, e você vê que a oração que ela quer não condiz com aquilo que Jesus, ele determina para nós, irmãos, seja bem sincero com a pessoa. Fala assim, essa oração que você quer, eu não posso colocá-la diante de Jesus. E se você colocar essa oração diante de alguém, vai ser diante dos demônios. Os demônios vão ouvir essa sua oração. Então, para com isso. Ah, mas eu vou chatear a pessoa. Não tem problema nenhum. É melhor você chatear ela do que ela chegar lá no último dia e falar assim, Senhor Jesus, não vai acontecer, tá, irmãos? Isso aqui é só uma passagem para a gente entender, né? Ninguém vai ter oportunidade de chegar para Jesus e colocar ele contra a parede não, viu, irmãos? Isso não vai acontecer. Jesus não vai vir e fazer uma fila e as pessoas chegar diante dele e começar a se justificar. Não vai acontecer. A palavra fala que ele vai ficar nos ares lá, os anjos do Pai vai descer, vai separar dos bodes as ovelhas, e vai ter um lago de fogo lá, que quem tiver à direita vai para o Pai, quem tiver à esquerda vai ser lançado para o lago de fogo, e pronto, acabou, irmãos. Mas aí, naquele dia a pessoa chega para Jesus e fala assim, Senhor, mas eu pedi tanta oração para o Senhor. Olha, eu conheci o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, e eu pedia para eles colocarem a minha vida diante do Senhor. Aí Jesus vai olhar e falar assim, eu nunca conheci você. Você sempre praticou suas vontades. Você sempre fez o que quis.
É isso que ele diria. E você muitas vezes perdeu a oportunidade de chegar para essa pessoa e falar assim, ó, essa oração suja está errada já. Isso que você quer já não convém. Romanos capítulo 8, versículo 1, ó, diz assim, portanto agora quando, irmãos? Hoje, em Cristo, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, não anda mais fazendo as próprias vontades, mas anda segundo o que o Espírito Santo determina. Porque a lei, versículo 2, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Da onde, irmãos? Da lei do pecado e da morte. Então existe a lei do Espírito de vida em Cristo, mas existe a lei do pecado e da morte. Versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Como que ele condenou o pecado na carne, irmãos? Imagine que os homens estavam na carne e os homens pecavam em todo o tempo e os homens eram mortos. Os homens lá no Antigo Testamento eles se prostituíam e eles eram mortos. Os homens no Antigo Testamento faziam as barbaridades e eram mortos. Você vê que Davi, ele subiu no terraço lá, ele viu a mulher bonita passar lá, Betseba. O que ele fez, irmãos? Se encantou com ela. Fez um filho nela. Alguém morreu? Morreu, o filho dele morreu. O filho morreu. Ele não morreu. Ela não morreu. Por que ele não morreu? Porque ele era interessante, né? Para o senhor dele, né, irmãos? Mas a criança morreu. Então teve morte por conta do quê? Por conta da transgressão. Aí Jesus vem em carne. A mesma carne nossa, Jesus veio também. Só que ele veio com o quê, irmãos? Obediência. Obediência ao Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O que ele fez? Condenou o pecado. Ele falou, ó, pecado, você não tem vez na minha vida. Você não tem parte comigo. Você está condenado. E ele venceu. Então ele venceu na cruz com a mesma carne que nós temos, irmãos. Sem privilégio nenhum. Ele venceu. Ele condenou o pecado na própria carne. Ó. Versículo 4, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual que é a justiça da lei, irmãos? O homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Jesus, ele cumpriu. Jesus, ele venceu a lei. Pronto. Aqueles que estão em Cristo também venceu a lei. Então, podemos dizer que em Cristo nós cumprimos todas as coisas e não tem acusação contra nós, irmãos. Vai dizer aqui no versículo 31, vai dizer, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? É Deus quem justifica. No versículo 31 em diante ali. Então Deus nos justifica. Como que ele nos justifica? Tendo poder para isso, irmãos. É vencendo o pecado. E aí diz aqui, ó. Versículo 4, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e o que mais, irmãos? Paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de quê, irmãos? Não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vai acontecer o quê, irmãos? Vivereis. Então, nós como cristãos, nós temos que mortificar as obras do corpo. Para quê, irmãos? Para ser verdadeiros cristãos. Para que naquele dia, irmãos, naquele dia Jesus fala assim, vinde bendito de meu Pai, não é, irmãos? É isso que nós temos que ouvir. Por quê? Porque ele teve fome, nós demos de comer.
Ele teve sede, nós demos de beber, não é isso? Mas a quem que nós demos? Foi a ele mesmo, irmãos? Ou foi aos filhos dele? Aos filhos dele. Então, a comunhão entre irmãos é importante. Porque quando nós ajudamos um irmão, é como se estivesse fazendo para Jesus. É impossível, né, irmãos? Um cristão, ele não está envolvido, né? Não está envolvido com o corpo de Cristo. Ele não está envolvido com a obra de Deus. É impossível o cristão, irmãos, verdadeiro, aquele que tem o Espírito Santo, desejar o mal para outro. É impossível ele... Primeiro, né, irmãos, que o cristão, ele chega numa certa estatura, né, irmãos? Ele chega numa certa estatura, nem jornal ele ouve mais. Ele já não senta mais diante da televisão para ouvir um jornal ali, para ver tragédia. Ele já abulha aquilo, por quê, irmãos? Porque quando você senta diante de uma televisão para ver um jornal, você vê o que ali? Coisas boas, coisas ruins, irmãos? Só tragédia. Logo, quando você pensa que não, a sua carne ali está pedindo o quê, irmãos? Justiça. Ah, o estuprador lá estuprou 10 mulheres. Qual que é a vontade da sua carne? É que ele venha o quê? Ser abençoado por Deus ou que ele venha morrer, irmãos? É que ele venha morrer, que ele apodreça na cadeia, que matem ele, que torturem ele, apedrejem ele, dê uma surra nele, e se eu pudesse, eu ia lá e matava ele, né? Aí você se constrange, né, irmãos? Se você ficar assistindo direto isso daí, vai chegar uma hora que você vai sair do espírito. Então, irmãos, o importante é o quê? É a gente saber disso. Não importa o mal que façam para nós, irmãos. Nós sempre temos que desejar o bem, assim como Jesus fez. Jesus, ele foi maltratado, Jesus, ele foi cuspido, Jesus, ele foi, irmãos, rejeitado, Jesus, ele padeceu todas as coisas por amor do ser humano. E ele na cruz, ele falou, não impute esse pecado, né? Perdoa, eles não sabem o que eles fazem, e assim tem que ser com cada um de nós, irmãos. O cidadão foi lá e roubou seu carro, né? Roubou seu carro, que é o único carro que você tem, irmãos. Você não tem outro, não tem dinheiro para comprar outro. Irmãos, infelizmente, né? Infelizmente pode acontecer. E se acontecer, irmãos, se você for fazer alguma coisa em relação ao ladrão, abençoa a vida dele. Ou então você não faça nada, né? Mas amaldiçoar, irmãos, nunca. Por quê? Porque senão você sai da graça de Deus. Você entra na justiça da lei. E a justiça da lei é olho por olho, dente por dente. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus e interceder, né, irmãos? Interceder por todos, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. Depois nós vamos trazer as crianças aqui, irmãos, e vamos orar pelas crianças, todo mundo, orar pelas crianças, que as nossas crianças, irmãos, elas estão sendo afligidas, além da medida, irmãos, mais do que elas podem suportar. Nossas crianças, elas estão passando por uma situação muito difícil, né? Todas elas, tanto na escola, né? Eu converso com eles no cultinho, irmãos. Aí eu pergunto assim para as crianças, né? E aí, você está obediente na escola? Mais ou menos. Como é que está a sua nota na escola? Ah, não está muito boa, não. Você está obedecendo seu pai e sua mãe? Ah, às vezes sim, às vezes não. Desse jeito, irmãos. Aí você fala, não, mas isso aí não é de Deus, não. Você tem que tirar nota boa na escola, você tem que ir bem na escola, você tem que obedecer os professores, você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Para eles, irmãos, para eles é difícil. Nós temos que orar muito por eles, irmãos. Muito mesmo. Os irmãos fiquem de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Em nome de Jesus.